versículo 18. Queria que você me acompanhasse nessa leitura. Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao 18. Eu vou ler a versão da Nova Almeida, mas você vai entender acompanhando ali, a versão que tiver. Hebreus capítulo 6, versículo de 13 até o 18. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem ele jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Espero que você tenha prestado bem atenção no que nós lemos em a palavra do Senhor. Meu Deus, por favor, nos clareie a mente, ilumine, Senhor, nosso coração, para que a gente entenda o que Tu queres falar para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Costumo falar, gosto muito de filme, sou cinéfilo. Eu me lembro assim do um filme com Tom Hanks, O Náufrago. Não sei se vocês assistiram, né? Esse filme é interessante porque ele é jogado numa ilha deserta, ele sofre um acidente aéreo, sobrevive numa ilha deserta, e o início da estadia dele naquela ilha é montando as coisas para que alguém pudesse ver, para que ele pudesse arrumar qualquer estratégia para que pudesse sair da ilha. Às vezes passa um navio muito longe, ele faz uma fogueira, ele acende, às vezes passa um avião e ele faz e nada acontece. Só que a coisa interessante é que quanto mais o tempo vai passando, a esperança vai declinando. Interessante isso. Você vê nitidamente no filme que a esperança dele vai embora. Vou morrer aqui. Já está acostumado a comer peixe cru, né? A tomar muita água de coco, e a pessoa vai se adaptando, perdeu as esperanças. E eu posso contar outros filmes de pessoas que perdem a esperança, né? Conde de Monte Cristo era um filme também muito bom, que é um livro muito famoso, que eu li o livro, assisti o filme também, e que a pessoa presa injustamente já vai perdendo a esperança. Por que não citar alguns exemplos bíblicos? Quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e no Monte Horebe, e o povo diz assim: rapaz, eu não sei o que foi que aconteceu com esse camarada lá em cima, esse tal de Moisés, ninguém sabe, e eles perdem a esperança, e vocês sabem o que é que acontece. Faz um bezerro de ouro, e aquela baixaria, aquela esculhambação, é esse o termo que a gente tem que usar, acontece. Perderam a esperança. Eu posso citar também Saul, impaciente porque Samuel não chegava para fazer o sacrifício, né? Ele perdeu a esperança porque queria vencer a batalha, aquela coisa toda. Meus amados, existem cansaço que não está estampado no rosto, existe cansaço que não se expressa no corpo da gente, assim meio decaído. Não, existe aquele cansaço de quem esperou demais, cansou de esperar. Esse cansaço existe,
Sabe aquelas coisas que você ora por uma causa e parece que nada acontece? 1 ano, 2 anos. Sabe aquele negócio de que você luta demais contra, sabe, um problema ou um pecado e parece que anos se passa, Réveillon vem, você promete e depois nada acontece? E você fica cansado, você olha assim e diz, rapaz, sabe aquela pessoa da família que você evangeliza, fala de Deus, sabe? E parece que nada acontece, a pessoa fica com um olhar de paisagem, você falando, parece que nada acontece e você começa a ver que a situação não muda, é aquela perseguição que você vem sofrendo e que parece que nada acontece. Gera um cansaço. Você pode até estar rindo, mas por dentro você está cansado. É inevitável. Você começa a perceber que as convicções que você tinha diante de Deus e diante da palavra, parece que vai diminuindo, arrefecendo, porque você está cansado, você está perdendo as esperanças. A carta aos Hebreus, meus amados irmãos, olhem aqui para mim, ela foi escrita para pessoas que estavam exatamente desse jeito, perdendo as esperanças, cristãos que estavam começando a dar uma fraquejada, derivando ali de uma forma, não uma forma dramática, numa coisa explícita, sabe como é que é? Mas a esperança cristã daquele povo lá, aqueles irmãos nossos estavam começando a parecer que aquela esperança que quando eles aceitaram a Cristo, parecia tão real, e agora eles viam uma outra esperança do mundo, e ele dizia assim, é mais real do que o que Deus prometeu. Aí começa essa situação, e aos poucos, meus amados, eles começam a ficar, eu não vou dizer, eu vou ler, está lá em Hebreus capítulo 6, você que está com sua Bíblia aberta, ou então acompanhando aqui, Hebreus capítulo 6, do versículo 11 e o 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho pela plena certeza da esperança, para que não se tornem, o que, meus irmãos? O que? Para que não vos torneis? O que é que significa indolente? Relaxado, preguiçoso. Então, ele está dizendo aqui, né? Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé, presta atenção, pela paciência, herdam as promessas. Presta bem atenção nisso aqui. Então, meus amados, o autor da carta aos Hebreus sabia que esse entorpecimento, essa letargia, essa preguiça, essa lentidão, essa falta de vigor, ele diz assim, isso vai dar problema, isso vai dar mal. Então, meus amados, ele está dizendo aqui, é pela fé, é pela paciência que nós herdamos as promessas. Você tem fé? E se você tem fé, que bênção, louvado seja Deus. Mas você tem paciência de esperar por aquilo que você tem fé de quem falou que é fiel, que vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua família, vai acontecer no seu trabalho, na sua casa. Você diz que tem fé, mas você tem paciência? Interessante. Só esses que têm fé e paciência, a palavra de Deus nos diz que são esses os que herdam as promessas. Meus amados, talvez você esteja como Esaú.
A palavra de Deus diz também em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, ele diz assim, que ninguém seja profano como Esaú. Não seja como Esaú, insensível à realidade de Deus, que depois consegue chorar porque perdeu o direito de primogenitura, e a palavra de Deus diz que mesmo com muito choro, não foi encontrado para ele lugar de arrependimento. É interessante isso, interessante isso. Meus amados, eu queria meditar com vocês, eu queria ser bem didático, para que depois eu dissesse assim, eu sou livre do sangue de cada um de vocês, porque eu falei realmente tudo o que o Senhor me mandou falar, e eu tentei explicar da melhor forma o que é que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesse texto. Meus irmãos, cada argumento, cada referência que ele faz a Abraão, cada menção ao juramento de Deus, isso tudo que nós lemos está a serviço de uma única coisa, um único propósito, que está lá no versículo 11 e versículo 12 do capítulo 6. O prefeito agora vai ter que ficar bem ágil aí, porque eu vou ficar lendo direto, não fechem a Bíblia. Tudo que foi falado tem um único propósito, que é o propósito de quê? Para que cada um de vós mostrem a mesma diligência, não fique indolente, que para você se mostre cheio de esperança e não sejam preguiçosos. É dura, né? A palavra. Deus está trabalhando, meus amados, por meio de sua palavra, para que isso não aconteça nem comigo, nem com você. Que você fique indolente, perca o ânimo, perca a força. Versículo 17 e 18, que é o coração do nosso texto, eu vou ficar lendo, relendo, para que aplique mesmo, vocês saiam daqui com essa palavra remoendo na mente e no coração de vocês. Por isso, quando Deus quis mostrar com mais clareza, olha só que coisa interessante, sabe? Deus disse assim, rapaz, deixa eu mostrar com mais clareza para André, para os irmãos na igreja de Casa Amarela, deixa eu mostrar para vocês com mais clareza, com mais detalhes, com mais didática. Aí Deus falando, eu vou mostrar para vocês, que são herdeiros da promessa, que o propósito dele era imutável. Então, por isso ele confirmou como juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Nós lemos aqui no início do culto, se você se torna infiel, ele todavia permanece fiel, porque ele não pode mentir, ele não pode negar-se a si mesmo. E ele está dizendo aqui, olha, é impossível que Deus minta. Nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Isso aqui, meus amados, é o coração de Deus que está sendo revelado para mim e para você. Deus está abrindo o coração, revelando o coração dele para mim e para você. Versículo 17, quando Deus quis mostrar com mais clareza. Versículo 18, ele fez isso para que você, meu irmão, você, minha irmã, tenham um forte alento. É interessante que no versículo 17 ele diz assim, e a gente não pode deixar passar isso em branco. Deus quis. Quando Deus quis mostrar, Deus não foi forçado a nada, Deus não estava pressionado por nada, Deus não estava sendo coagido por nada, ele apenas quis. Ele quis, ele desejou com propósito, com determinação, garantir que você, meu irmão, você, minha irmã, tivesse um forte alento, uma força, forte alento. Isso é o que Deus quer produzir no meu coração e no seu coração nessa noite, por meio da sua palavra. Esse é o desejo que ele tem para mim e para você. Ele está dizendo, tem esperança, tem esperança.
Eu fiz tudo o que era possível para que você tenha uma esperança inabalável. É isso que ele está querendo dizer aqui, nessa noite. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Tenha esperança, tenha esse forte alento, porque tudo o que eu podia fazer, eu fiz para que você não fosse indolente, não fosse preguiçoso, não perdesse o ânimo, não perdesse a impulsão. A palavra grega para forte alento é interessante. É paráclesis. E vamos entender bem essa palavra? O para significa ao lado. E clesis, que vem de kalel, significa chamar. Então, ao lado, chamar. Então, forte alento é literalmente ser chamado para ter alguém ao lado. Veja que coisa interessante. Deus, o Criador de todas as coisas, Ele fez tudo isso, Ele fez uma promessa, Ele jurou, para que eu e você pudesse ter alguém ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é euforia, não é uma gritaria, não é uma emoção espontânea, não é nada disso. É a sustentação de quem vem saber de que você não está sozinho. Louvado seja o Senhor. Há alguém maior do que você se posicionando ao seu lado, lhe fortalecendo, lhe dando alento. Glória a Deus. Imagine um alpinista escalando uma montanha. Se você já assistiu algum filme, ou se mesmo um documentário de como é que o pessoal escala aquelas montanhas, né? K2, Everest, você vê, é ventania, nevasca, o vento batendo, os braços vão cansando, a rocha é lisa, a pessoa escorrega, a pessoa solta, olha para baixo, começa a sentir vertigem, está muito alto. Nesse momento, pensa no alpinista, tá? O que ele precisa não é alguém embaixo, vamos lá! O que ele precisa é saber que tem alguém acima de você, que está segurando a corda e está lhe puxando. Venha, você consegue. Louvado seja o nome do Senhor. É mais ou menos isso que Deus quer que você tenha em relação às promessas dele. É você sentir que a corda está firme, porque quem está segurando é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Ele tem o poder e o direito de dizer: tenham forte alento. É para isso que eu estou falando isso para vocês. É isso que o texto está querendo dizer. Esse é o forte alento. No texto existem 2 pontos de ancoragem. Já que a gente está falando de alguém segurando, 2 pontos de ancoragem. Então, eu queria 2 razões para que você não desistisse. 2 razões para você não desistir. A primeira é a promessa de Deus, que diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 15, e depois o 17, que eu vou ler com vocês. Está falando sobre a promessa. Vejam bem e me acompanhem. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, olha só, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, presta atenção, o Deus do universo está falando certamente, o dia em que comeres, certamente morrerás. Aí o diabo falou: é certo que não morrerás. E olha aí onde é que está acontecendo no mundo. Quando o Senhor fala, cale-se diante dele toda a terra. E Ele está dizendo para mim e para você: certamente eu o abençoarei, multiplicarei seus descendentes. E assim, versículo 15, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Veja que o
o escritor aos Hebreus, ele puxa algo lá do Antigo Testamento. Interessante isso. Esse é um terreno que é um terreno firme, que são as Escrituras. Hoje pela manhã, lá nas Graças, o pastor Humberto estava falando sobre o poder da palavra. Nós não precisamos de nada, tudo tem na palavra. O que Deus queria deixar para mim e para você está na palavra. Se alguém chega para você, olha, Deus, eu acho que Deus está falando isso. Se estiver dentro da palavra de Deus, se estiver fora da palavra, é conjectura humana, são sentimentos, não é Deus. Deus fala através da sua palavra. Então veja bem, o texto de Gênesis, que o escritor de Hebreus está se referindo, é Gênesis capítulo 22, quando Abraão vai oferecer Isaque em sacrifício. Que coisa interessante. O autor volta a dizer, ele vê duas coisas aqui nesse texto de Moisés, lá em Gênesis: uma promessa e um juramento. Lembra que nós lemos isso? Uma promessa, certamente abençoarei, e por isso ele jurou. Coisa interessante. Por que você deve estar perguntando assim? Por que essa promessa me diz respeito? Eu aqui, um gentio. Isso foi feito para Abraão, lá em Hebreus. Por que essa promessa me diz respeito? Eu aqui sou um gentio, recifense, pernambucano, brasileiro. Meu Deus do céu, porque eu preciso me encorajar com essa palavra, já que está longe de mim. Isso foi feita para Abraão, foi feita para os israelitas talvez, mas para mim. O texto responde a você, responde a mim, em três movimentos que o texto faz. O primeiro está lá em Gênesis, porque ele diz assim, ó: esta é a minha aliança com você. Está em Gênesis 17:4. Esta é a minha aliança com você, Abraão. Você será pai de muitas nações. O conceito de descendentes gentios, meus amados, é descendentes brasileiros, pernambucanos, recifenses, entendeu? Deus estava falando isso lá. Eu vou abençoar muitas nações. Hebreus 3:19 mostram que muitos descendentes, já que você diz assim, falou para Abraão, falou para Israel. Hebreus 3:19, muitos que eram judeus, hebreus, não puderam entrar, por causa de quê, meu amado? Por causa de quê? Incredulidade. Incredulidade, meu amado. Então, presta atenção aqui comigo. Não foi etnia, não foi linhagem, não foi pedigree, descendente de Abraão. Não foi. Foi fé. O que excluiu o povo não foi porque era descendente de Abraão, não foi porque era hebreu, não foi etnia nenhum, não foi pedigree nenhum. O que excluiu foi incredulidade. Ponto. E o que qualifica alguém como herdeiro de Abraão, da mesma forma, não é etnia, não é raça, é você crer como Abraão creu, ter a fé que Abraão teve. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é decisivo, meus amados. Isso é decisivo. Por isso que a promessa e o juramento de Gênesis 22 foi feito em resposta à fé obediente de Abraão. Abraão creu contra a esperança. Ele olhou e falou assim: rapaz, você está mandando matar meu filho? Eu creio, já que ele me prometeu que eu seria pai de muitas nações, eu creio nesse negócio. Então, se ele está mandando matar meu filho, ele vai ressuscitar meu filho de novo, porque ele prometeu. Fé. Fé. E é exatamente isso que é pela fé e paciência que eu e você herdamos as promessas. Abraão considerou que Deus era poderoso para até ressuscitar dos mortos seu filho. Essa foi a fé que Abraão teve. E você, meu irmão?
E você, minha irmã? Talvez a gente leia assim como se fosse, não é fácil. Era o próprio filho dele. O próprio filho. Acho que é o limite máximo que um pai pode suportar. Foi exatamente isso que Deus confirmou no pacto que Ele fez, a promessa que Ele fez com os seus descendentes. A palavra de Deus, Ele diz lá em Romanos, capítulo 4, versículo 16, para mim e para você, o fim de que a promessa seja garantida, a descendência que tem fé, e que a mesma fé que Abraão teve, ele diz, porque Abraão é pai de todos nós. Romanos 4,16, essa é a razão. A mesma fé, a mesma fé. Não importa, meu amado, qual é a etnia, não importa qual é a sua origem, não importa. O que faz herdar a promessa que foi feita também a Abraão é a fé naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Mas se as promessas de Deus para você, você acha que é uma coisa que está na Bíblia, que é até bonita, que de vez em quando lhe arrepia, mas você não crê. E a palavra de Deus diz lá em Naum, que Ele conhece os que confiam nele. Não adianta eu estar aqui, falando, e Ele está lá, olhando o que está no meu coração, dizendo assim, você não crê nada, rapaz. É só eu tirar um mês de salário seu, que você vai começar a dizer que vai passar fome, que Deus lhe abandonou, sua fé vai para o ralo. Mas tem outros, que Ele olha assim e diz assim, pode apertar, só não toque na vida dele, pode tirar tudo. Tem visto meu servo Antônio, Maria, José, tem visto servo fiel, íntegro, que se desvia do mal. Confiar no Senhor, meus irmãos. Quem prometeu é fiel para cumprir. Por isso que Davi dizia assim, fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você crê nisso? Ah, é muito bonito, Abraão. Pois é. E qual é essa promessa? Olha lá, 6,14, ele diz, certamente eu o abençoarei. Ele não estava pensando em bênçãos materiais, né? Se alguém chegar assim e disser que Deus vai lhe abençoar, você diz, rapaz, amanhã chega uma Lamborghini na minha garagem. Mês que vem, eu vou estar lá numa cobertura da frente da Praia de Boa Viagem, dizendo assim, a minha vitória tem sabor de mel. Vocês gostam disso, né? Mas não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, que ele tinha em vista uma pátria, aleluia, uma pátria celestial, cujo arquiteto é o Senhor, aleluia. Essa é a grande, esse é o propósito imutável, Deus não muda. Agora uma curiosidade, eu não sei se vocês tiveram essa mesma curiosidade que eu tive. Se o Senhor prometeu, para que jurar? Para que jurar? Isso é coisa para mim, para você. Eu prometo para você que eu vou dar um presente para você. Não acredito não. Eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, juro por meus filhos. Não é assim que o pessoal faz? Por uma coisa, porque se você não cumprir a promessa, fica desmoralizado você, fica indiscreto os seus pais, sua mãe, não vale nada. Está jurando por uma coisa que você... Não é assim? Por que o Senhor Jesus, o Deus jurou? Ele não poderia ter acabado só na promessa? Mas é interessante, é didático. Hebreus 6,17. Ele vai responder isso com uma precisão maravilhosa. 6,17. Ele diz assim, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, ele confirmou com um juramento.
Então, meus amados, o que é que está querendo dizer aqui? Deus não jurou por obrigação. Ele poderia ter dado a promessa: eu prometi a você, mas eu estou desconfiado se você vai cumprir ou não. O problema é seu, meu amigo. Eu prometi. Por que você está atrás de mim agora perguntando isso? Deus podia fazer isso, mas ele chega e escala o negócio mais alto ainda, e diz: eu juro, estou jurando por mim mesmo. Se não acontecer, é porque eu estou mentindo. E eu pergunto para você: você acha que Deus mente? Você é mentiroso, Deus não. Eu sou mentiroso, Deus não. É impossível que Ele minta. Fiel é o que prometeu, como também o fará. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus jurou por obrigação? Não. Ele jurou por causa da minha fraqueza, por causa da sua fraqueza. Ele sabe que você tem aqueles cansaços, quando a resposta não vem, quando está demorando, quando você olha assim e diz: rapaz, parece uma coisa atrás da outra, né? Alguém fala um problema, estando esse acabando de falar, chega outro e diz assim: aconteceu mais isso. Aí o outro está acabando de falar. Lembra dessa história de Jó? Então foi necessário para a nossa fraqueza, por causa da nossa fraqueza. Deus viu a nossa tendência de duvidar, quando a pressão aumenta, quando Ele viu a nossa fragilidade, quando a gente fica com um sofrimento prolongado. Ele viu tudo isso, Ele diz assim: olha, eu vou fazer a promessa, André, e ainda vou jurar. Isso é se rebaixar demais por causa de uma pessoa como você. Eu não faria isso não, tá doido? Um amor desse nos constrange ou não, meus irmãos? Deus fez isso por mim, por você, pelo que Ele jurou por Ele mesmo. Como funciona esse juramento humano? Você sabe. O raciocínio é simples: se eu falhar, o nome pelo qual eu jurei vai ser desonrado juntamente comigo, não é isso? Mas com Deus não é assim. O que Deus está dizendo: meu amigo, minha irmã, meu irmão, não tem nem a possibilidade mínima de eu falhar, de eu mentir. Eu lhe dei a promessa, ainda estou jurando. Você acredita? Quando o esposo chega, pisa na bola e depois chega assim: eu juro por Deus. Você acredita naquele cara de pau? Não vai acreditar em Deus quando ele jura por Ele mesmo? Meus amados, isso aqui é maravilhoso. Ele diz aqui uma coisa interessante. Veja só, eu falei que são duas ancoragens para que você nunca mais duvide na sua vida, não foi? Promessa e juramento. E tudo isso foi feito para quê? Bem didático o texto. Para que eu e você tivéssemos forte alento. Não foi isso? Alento. Forte alento é alguém caminhando do lado. E o propósito de Deus ao dar os dois, que é promessa e juramento, é para que você possa ter um forte alento para tomar posse da esperança. E o versículo 18, o que é que diz? Por favor. Está aqui. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para onde, meu amado? Para onde? Deixa eu contar uma coisa para você. Você sabe que é uma carta escrita aos hebreus. Se era escrita aos hebreus, eram aquelas pessoas que conheciam as leis, os sacrifícios, os cerimoniais. Então tudo ele está se referindo ao Antigo Testamento, tá certo? Para que você lembre, tudo é palavra de Deus. Então ele está dizendo assim: vocês que já correram para o refúgio, vocês sabiam que lá no Antigo Testamento, quando alguém matava alguém sem querer, o vingador vinha atrás dele, ele saía correndo para uma cidade de refúgio. E enquanto ele estava na cidade de refúgio, ninguém podia tocar nele. Que coisa maravilhosa. Tudo é uma imagem de Cristo.
Nós, com os nossos pecados, corremos para a cidade de refúgio. E o nome da cidade de refúgio não é Siquém, não é aquelas outras 6 cidades de refúgio. O nome da cidade de refúgio é Cristo. Corra para lá. O autor de Hebreus, ele conhecia esse perigo, por isso que ele nos aponta para essas 2 coisas que não mudam, 2 ancoragens: a promessa de Deus, que é inabalável, o juramento de Deus, que é imutável. Ele está falando isso para mim. Pergunto de novo: por que Deus não somente prometeu, porque Deus jurou também? Porque Ele nos amou. Deus nos amou. O amor que prometeu, o amor que jurou, tem um nome, tem um rosto. É o rosto de Cristo, o nome de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O juramento foi selado não somente com palavras, foi selado com sangue. Presta atenção a isso, meu irmão. Por isso que tem uma cruz aqui, para que você lembre. O juramento foi selado com sangue. Aquele sacrifício que Abraão ia fazer com Isaac não se concretizou. Se concretizou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O Filho que Deus não poupou por você, por mim. É Ele que está dizendo: certamente eu lhe abençoarei. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: pensem, você, abestalhado, pensa direitinho. Ele não poupou o próprio filho dele, porventura não dará juntamente com todas as coisas a você. Gente, pensa direitinho. Pensem. Por que você está desanimado? Por que você está sem alento? Por que você está sem esperança? Olha essas 2 ancoragens: a promessa de Deus e o juramento de Deus, que foi selado com sangue na cruz do Calvário. Porque podia ser que ele dizia assim: eu estou lhe prometendo, mas eu não acredito. Eu juro, eu não acredito. Pois é. Feche os seus olhos e veja ele indo para a cruz. Feche os seus olhos e veja ele. Nenhuma gota de sangue espirando lá, não abriu a sua boca como ovelha muda, mas ele foi imolado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, que nos traz o forte alento, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos um forte alento, porque ele foi esmagado. E a Deus, sabe, ele satisfez moê-lo por causa de mim e de você. Eu não consigo imaginar um amor desse. Não consigo imaginar. Por você, por mim. Agarre-se a ele. Corra para o refúgio. Quando você estiver desesperado, corra para o refúgio. A gente já está lá em Cristo. Permaneça em Cristo. Mas você está fora de Cristo? É verdade? Você está fora da cidade de refúgio? Quero dizer para você que o refúgio ainda está aberto. Corra com fé para ele. Não importa o que você fez. O que faz você herdar todas essas promessas é você correr com perseverança. Nós que já corremos para o refúgio, tenhamos firmes. Louvado seja o nome dele. Mas se você não tem, se você não está na cidade de refúgio que é Cristo, palavra de Deus para você e para mim nessa noite é uma promessa: certamente eu lhe abençoarei. Fica esperando que você vai chegar em casa, vai ter uma Ferrari na sua garagem. Vai continuar mesmo Uno, tá? Mas tem uma coisa: você tem um lar celestial, onde as ruas são de puro jaspe, as ruas de ouro e cristal.
Louvado seja o nome de Deus. Uma cidade que não precisa de sol, porque a glória do Senhor é que ilumina tudo. As últimas coisas são passadas, as primeiras coisas passadas, tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai vê-lo face a face. É como nós cantamos hoje de manhã: dessa história eu sei o fim, com meus olhos te verei. Quer riqueza maior do que essa? Quer bênção maior do que essa? Pois Ele está dizendo para você nessa noite: certamente eu lhe abençoarei. Ele prometeu, Ele jurou, Ele cumpriu na cruz do Calvário. Corra para Ele. Entre na cidade de refúgio. Há refúgio em Cristo Jesus. Há esperança para você. Fora da cidade de refúgio, que é Cristo, não tem salvação para você. É duro assim. Mas hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor está aqui. Firme promessa, forte alento, para que você fique mais claro ainda para você. Na linguagem é isso que ele está querendo dizer. André, quer que fique mais claro? Eu estou te falando, eu fiz uma promessa, eu jurei, rapaz. Jurou? Mas olha para a cruz. Foi um sangue derramado, selou esse negócio. Eu não estou lhe prometendo? Então, lutamos batalha, que eles venceram. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Que promessa maravilhosa. Precisava nem ter jurado. Mas sabendo que nós cansamos quando a gente não recebe a coisa rapidamente. Tu conhecendo a nossa fragilidade, que quando as lutas vêm muito grande, intensa, nós esmorecemos. Sabendo tudo disso, Senhor, para que a gente mantivesse esse forte alento. Ah, Senhor, Tu jurou, e o juramento foi na cruz do Calvário, sangue inocente derramado, para que eu tivesse um forte alento de que as Tuas promessas vão se cumprir na minha vida. Aleluia! Que a Tua promessa vai se cumprir na vida da minha casa, dos meus filhos. Vai se cumprir, porque eu já corri para o refúgio. Aleluia! O refúgio é Cristo. 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 Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor.